Abra agora em Apocalipse capítulo 8 as suas Bíblias, por favor. Apocalipse capítulo 8. Vamos dar continuidade na série de exposições no livro de Apocalipse. Vamos ler a partir do verso 1. Apocalipse 8, verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do seu incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o atirou sobre a terra. E houve trovões, vozes e relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Verso 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Verso 10. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Verso 12. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse, e na sua 1/3 parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Verso 13. Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos moradores da terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos, que ainda têm de tocar. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, mais uma vez recorremos a Ti e a Tua graça, e necessitamos mais do que palavras, sermões bem trabalhados, boa dicção e retórica. Precisamos da graça, Senhor, da demonstração do poder, da visitação do alto, da qual não somos dignos. Olha para cá, Senhor, olha para essa pequena congregação e se compadece dela, e a maneira do Senhor se compadecer é estando presente, é manifestando o seu poder salvador, santificador, transformador. Há mentes aqui bloqueadas e corações aqui indiferentes à sua voz, há ouvidos surdos e calejados diante da sua palavra. Mas quem senão o Senhor e o seu poder para comovê-los, consterná-los, sensibilizá-los, mobilizá-los da urgente, grave advertência que o Senhor tem para a tua igreja. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si,
e nos conforme à imagem do seu Filho. Amém. Preste atenção aqui, meus irmãos. Retornamos aqui à série de exposições em Apocalipse, e hoje é a 11ª mensagem em Apocalipse. Como eu tenho pedido na carta, eu quero reverência para ouvir isso aqui. Você está na igreja, não existe local na face da terra onde se requer tamanha reverência, temor, do que na igreja, e principalmente no momento da pregação, porque Deus fala com a igreja através da pregação. Os puritanos diziam que a Bíblia é o Velho e o Novo Testamento. Quando é pregado, é a boca de Deus falando, olha só. Então nós temos que ter reverência, temor e tremor diante da palavra de Deus. O Apocalipse é dividido em 7 sessões, 7 ciclos, como você sabe. Lembra na introdução? Nós já vimos o primeiro ciclo, os 7 candeeiros. Vimos o segundo ciclo, os 7 selos. Agora, com o capítulo 8, dá-se início o terceiro ciclo, a terceira sessão das 7 que o Apocalipse é dividido. Essa sessão tratará do 7º selo, o rompimento do 7º selo. Lembra quando João vê o Cordeiro pegar um livro da mão daquele que está sentado no trono? Aquele livro que é um rolo, um pergaminho, tinha 7 lacres, 7 selos. Então João vê o Cordeiro, quando ele começa a romper cada um dos selos. Nós vimos o rompimento do primeiro selo, do segundo selo, do terceiro selo, do quarto selo, do quinto e do 6º selo. O que são esses selos rompidos? Eles vão revelando fatos da história que agora estão sob o domínio do Cordeiro, do Senhor Jesus. No capítulo 8, agora, João vê o rompimento do 7º e último selo. E o rompimento do 7º selo dá início à terceira sessão, o terceiro ciclo do Apocalipse. Do que se trata esse 7º selo rompido? O que esse 7º selo revela? Ele revela as 7 trombetas do Apocalipse. Com o rompimento do 7º selo, dá início a um novo ciclo, e esse novo ciclo envolve as 7 trombetas, que serão tocadas por 7 anjos, anunciando acontecimentos sobre a terra. João vê, são visões que Deus dá a João. João no capítulo 8 vê 7 anjos, e a cada um dos 7 anjos é dado uma trombeta. Cada anjo tem uma trombeta na mão. Esses anjos então começam a tocá-las, anunciando aquilo que há de vir. Lembrando que o Apocalipse não é sequencial, não são fatos que estão em ordem cronológica, são ciclos que contam e recontam a mesma história, só que de ângulos diferentes. Portanto, as 7 trombetas vão contar coisas que já vimos nos primeiros capítulos: a igreja, juízo de Deus sobre a terra, o clamor do crente, o livramento do justo. Só que vai contar de ângulos, aspectos diferentes, e dando ênfase em aspectos diferentes, ok? Então ele vai recontar a história, só que com outras ênfases. Os capítulos anteriores nós tratamos dos selos, não foi isso? E a ênfase dos selos é colocada mais no céu, e sobre a igreja perseguida e sofredora,
que ora ao Senhor. As trombetas, a ênfase é mais na terra, fala do castigo que Deus envia àqueles que perseguiram a igreja nos capítulos anteriores, ok? Vejamos então, comecemos então a exposição, o texto. Vamos ver isso, ok? No verso de número 2, veja só. Então vi os 7 anjos que se acharam em pé diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. É exatamente isso que João vê. Ele olha para o céu e vê esses 7 anjos, prontos para tocar as trombetas. Mas no verso 1, tem algo interessante aqui, veja só. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. João começa a visão vendo algo espantoso, não na terra, mas no céu. Quando Cristo abre o 7º selo, rompe, ele vê algo chocante. Um silêncio sepulcral toma todo o céu durante meia hora. Ele vê um silêncio. Note que estranho. Nos primeiros capítulos, João está vendo o céu, mas o barulho do céu é ensurdecedor. Está havendo uma festa, os 24 anciãos prostrados, os 4 seres viventes, e os 24 anciãos, os 4 seres viventes, toda a criação está clamando em uma só voz. Está havendo um culto, está havendo uma celebração, no capítulo 3, no 4, no 5, está uma festa, e as miríades e miríades de anjos estão presentes, os salvos do Antigo e do Novo Testamento estão presentes, a criação está presente, o Cordeiro aparece, e todos em uma só voz estão clamando. Mas ao romper o 7º selo, o céu se cala, todos se emudecem. Qual o motivo desse silêncio? É porque o 7º selo vai anunciar algo tão espantoso, que é como se os habitantes do céu segurassem a respiração e ficassem em silêncio, por causa do terror daquilo que o 7º selo anuncia, por causa da gravidade do que vai acontecer. Ninguém ousa falar, porque o que está para vir no 7º selo não é motivo de festejar. É tão grave, é tão terrível, que eles se calam, como está em Abacuque 2:20, que diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, calem-se diante dele toda a terra. Estão todos calados. E o que mais João vê? João vê 7 anjos recebendo 7 trombetas. Cada anjo recebe uma trombeta. Os anjos que vão tocar as trombetas, eles estão prontos para tocá-las. Eles estão posicionados, com trombetas em mãos, prontos para tocá-las. É isso que o verso 2 diz, que diz que envie 7 anjos que se acharam em pé diante de Deus. Eles estão posicionados, prontos para tocá-las. Essas trombetas são anúncios do que vai acontecer, e ao tocá-las, os decretos de Deus serão anunciados e serão executados ao toque das trombetas. Porém, entretanto, todavia, antes dos anjos começarem a tocar as trombetas,
ocorre algo no céu muito misterioso, muito diferente. Vejamos o verso 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. É que nesse momento, João vê os 7 anjos em posição, como soldados, cada um com a trombeta, prontos a tocar. De repente aparece um outro anjo, que se posiciona diante do altar, que está diante do trono de Deus. Há um altar de ouro, posto diante do trono de Deus. Esse anjo para diante do altar, e ele está com um incensário de ouro na mão. Incensário é um objeto, onde se coloca ervas aromáticas, incenso, e se queima, e aquilo exala perfume. Esse anjo aparece com um incensário na mão. Parece que um ritual está acontecendo ali, diante do trono, naquele altar. E este anjo com incensário recebe muito incenso. A Bíblia não diz quem é que dá esse incenso, da onde que vem, mas ele recebe para colocá-lo no incensário e oferecer aquele aroma diante de Deus. Entretanto, tem algo além do incenso que é colocado no incensário. O texto diz que dentro daquele incensário, junto com o incenso, são acrescentadas as orações dos santos. Santos aqui é uma palavra para se dirigir à igreja, ao povo de Deus. Aquele incenso é misturado com as orações da igreja, com as orações do povo de Deus. E aquele anjo então está queimando aquele incenso, oferecendo aquele incenso, que são ervas misturadas com as orações dos santos. E elas estão subindo diante do trono de Deus. Alguns estudiosos vão dizer o que é o primeiro incenso colocado ali. São as orações intercessórias do Cordeiro, misturadas com a intercessão da igreja, que agora estão sendo apresentadas a Deus diante do seu trono. É um ritual que está acontecendo antes dos anjos tocarem as trombetas. O que significa esse ritual? Por que ele ocorre antes dos anjos tocarem as trombetas? Preste muita atenção. O significado principal desse incensário é que João está mostrando que a igreja tem participação nos atos que Deus opera aqui na terra. A igreja participa dos atos de Deus, dos decretos de Deus, aqueles que ele executa na terra. Quando fala que o incenso que subiu a Deus, misturado com quando fala que o incenso que subiu a Deus estava misturado com as orações, significa que antes de Deus executar os seus juízos, ele recebe as orações, e que os juízos que ele executa, as 7 trombetas, são respostas das orações dos santos. Estas orações levaram Deus a agir sobre o mundo mau. Deus muitas vezes age no cumprimento dos seus decretos, as trombetas, através das orações do seu povo. E podemos ver uma semelhança muito grande entre as 7 trombetas e as 10 pragas do Egito, ok?
Deus também enviou suas trombetas no Egito, as 10 pragas, e ele julgou os feitores de Israel, o povo que maltratou Israel. Mas o que deu início às 10 pragas? O que deu início ao julgamento de Deus sobre o Egito? As orações do povo. Em Êxodo 3, verso 7 diz: Deus ouviu o clamor do seu povo e desceu para livrá-lo, e então enviou as 10 pragas. Qual o fator que desencadeou o juízo divino? As orações do povo. A igreja participa nos atos de Deus aqui na terra, porque as 7 trombetas, as ações de Deus, são resposta da queima de incenso, as orações daqueles que estão clamando desde o capítulo 5, 6 e 7, até quando não vinga o sangue dos justos. Senhor, tem misericórdia, Senhor, julga essa terra ímpia, pois agora Deus vai tocar as trombetas, julgar a terra ímpia, em resposta às orações dos santos. Deus então recebe essas orações, o ritual de queima de incenso é aceito, se não vejamos o verso 4, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Primeiro, o texto mostra que o aroma desse incenso não ficou apenas no teto, não ficou apenas no altar, ele chegou até Deus. Deus recebeu esse sacrifício, Deus exalou, sentiu o cheiro desse aroma, Deus aceitou as orações, ele as ouviu. Aqui nós aprendemos alguns princípios que você precisa aprender no tocante a essa gata borralheira abandonada, essa Cinderela maltratada, essa coisa que ficou obsoleta, a oração, essa rainha da igreja, essa ferramenta imponente que agora está enferrujada, essa coisa monstruosa que derruba gigantes, que é a oração, que está em desuso, está aposentada, pobre coitada. Aqui ensina coisas preciosas. Primeiro, nossa oração tem alvo. Nossas orações não são lançadas a esmo e ficam à deriva no limbo. Nossas orações têm alvo, elas alcançam um destino, elas atingem os ouvidos, elas atingem o coração de Deus. Nenhum crente quando ora fala ao vento, nenhum crente quando ora fala ao nada, nenhum crente quando ora joga na loteria. As orações têm um alvo, um destino certo. Esteja certo disso. Você não fala ao vento, não fala sozinho. Elas chegam a Deus e chegam como aroma suave, como diz Provérbios: abominação para o Senhor é o sacrifício do ímpio, mas a oração do justo é o seu contentamento. Quer contentar Deus? Ore. Segundo princípio, elas não só têm destino certo, mas Deus ouve nossas orações, Deus recebe nossas orações, Deus se agrada das nossas orações, Deus acolhe, recolhe nossas orações, porque o texto diz que a fumaça subiu à presença de Deus. E o verso 5 vai mais longe. Deus não só ouviu e aceitou as orações, como também ele respondeu essas orações. Verso 5: e o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Esse versículo mostra que depois que o incenso foi oferecido, fogo foi jogado nele, e o fogo que estava nele foi atirado sobre a terra.
que significa? Que Deus, através do símbolo de atirar fogo na terra, começa a executar os seus juízos, como resposta dessas orações que chegam a Deus em forma de incenso. Isso tem em Apocalipse 5:8, em Apocalipse 9:11 também. Não, Apocalipse 5:8 e em Apocalipse 6, verso 9 a 11. Deus também responde às orações, e Ele julga. E a imagem aqui, Ele vê também e ouve trovões, vozes, relâmpagos. Isso mostra o caráter do juízo divino. Trovões, vozes, relâmpagos. É a imagem do Monte Sinai, quando Deus desceu com a sua lei, Êxodo 19, Ele julga os ímpios, de acordo com suas leis, em símbolos de trovões, relâmpagos, vozes. Ninguém pode escapar. E aqui eu aprendo um terceiro princípio. As nossas orações não só têm um destino certo. As nossas orações, Deus não só ouve nossas orações. O terceiro princípio mas como também Deus responde nossas orações. Deus não faz nós de trouxa quando nos pede para orar. É porque Ele tem intenção de responder. Deus ouve um clamor do céu e executa o juízo em todo o mundo por causa do seu povo, porque o seu povo clama por misericórdia, clama por justiça. Deus os atende. Está mostrando a importância que a oração da igreja participa da história desse mundo. A oração da igreja muda decretos, coloca decretos. Deus ouve a oração. Deus não ouviu a oração do rei Ezequias, que recebeu uma sentença de morte. Isaías disse: arruma sua casa que você vai morrer. Ezequias vira na sua cama enfermo, vira o rosto para a parede e ora: Senhor, tem misericórdia. Isaías volta: por causa da tua oração, do teu arrependimento, Deus te acrescenta mais 15 anos. Deus mudou sentenças. E aqui eu aprendo um quarto princípio, que é o resumo de todos: a importância da oração da igreja. Olhemos para o nosso país, para o Brasil, o momento que ele está vivendo, a transição, a convulsão política e social que está o nosso país. Em um momento como esse, a igreja deve orar, porque a oração da igreja tem poder de mudar circunstâncias e realidades. Por isso você não pode ficar inerte, neutro, omisso diante do que você está assistindo nesse país. Ore, se coloque de joelhos, clame a Deus, porque Deus pode mudar o destino desse país através da sua oração. Feito isso, agora os anjos se preparam para enfim tocar as trombetas. Verso 6: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Agora João vê novamente os 7 anjos. A imagem do altar do incensário sai de cena e retorna à cena dos 7 anjos. Eles estão com as trombetas em mãos, começando a tocá-las. O que são essas trombetas? Porque João vê anjos com trombetas. A trombeta, o símbolo dela, principalmente tirado do Antigo Testamento, sempre que alguém tocava uma trombeta, era sinal que um anúncio viria, um pronunciamento viria. Então trombetas são anúncios daquilo que vai acontecer, e nesse caso são os juízos de Deus sobre a terra. Entretanto, é muito importante você entender, as trombetas são juízos
parciais, porque você vai ver que quando elas são tocadas, diz, 1/3 da terra foi danificado, 1/3 da água foi danificado, 1/3 dos homens, 1/3 apenas. Não é um juízo pleno que cobre todo mundo e toda a terra, é uma parte só. Então, são juízos parciais. Pode-se dizer que as trombetas são juízos misturados com misericórdia. Não é o fim do mundo ainda. O fim do mundo é quando João vê as taças da ira, que são despejadas sobre toda a terra, em uma força jamais vista. As trombetas são juízos parciais. E como são divididas as trombetas? São 7 trombetas, ok? Elas são divididas da seguinte forma: as 4 primeiras trombetas são voltadas ou destinadas para atingir a natureza. Não são enviadas diretamente aos homens, mas são enviadas diretamente à natureza, que afetam o homem, mas são diretamente à natureza. E as últimas 3 trombetas, totalizando 7, são as mais cruéis e violentas. Elas são destinadas a atingirem diretamente os homens. Vamos então para as primeiras 4 trombetas, que é o que vamos tratar hoje. No culto seguinte terminaremos. Veja, irmãos, a devastação que essas primeiras 4 trombetas causam. Lembrando que são visões simbólicas, não são literais. E eu vou tentar explicar, ok? São símbolos, não são números fixos, nem são imagens fixas, não são símbolos. Vamos para a primeira trombeta. Verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva de fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Lembrando que a chave, escute isso aqui, para interpretar o Apocalipse, é o Velho Testamento. As 7 trombetas, elas fazem um paralelo com as 10 pragas do Egito. São muito semelhantes às pragas que Deus envia através das 7 trombetas, aquelas que ele enviou no Egito, quando Israel estava cativo. Essa primeira trombeta, por exemplo, ela vem contra a flora, ou seja, a vida vegetal. E essa trombeta, João vê que quando o anjo toca, uma saraiva de fogo desce sobre a terra. Saraiva é uma chuva de granizo, é gelo descendo do céu. E João vê gelo com fogo, é uma chuva de fogo com gelo. É quase que a mesma saraiva de fogo que desceu do Egito, era a 7ª praga que Deus anunciou contra Faraó e Egito. Desceu sobre o Egito uma chuva de granizo com fogo, para julgar e punir o Egito. Aqui é quase semelhante, porque João vê algo a mais, é uma saraiva de fogo de mistura com sangue. João vê chuva de gelo com fogo, e um banho de sangue junto. O que pode ser isso? São imagens simbólicas, talvez uma erupção vulcânica, que intoxicou homens, animais, fez chover cinza, fogo misturado com gelo, não sei, mas talvez o texto aponta para quê? À medida que o tempo for passando, Deus aplicará o seu juízo, enviando tragédias naturais, aumentar a temperatura, diminuir as reservas naturais, terremotos, incêndios, erupções vulcânicas, pode ser, ou a própria natureza mesmo, descendo trovões e raios, relâmpagos, queimando tudo que atiram, enquanto o fogo, enquanto o gelo e a chuva caem. Mas e o sangue? Isso mostra que essas tragédias ocasionarão mortes, talvez mortes por intoxicação,
por causa das cinzas da lava, ou mortes por causa dos raios e dos incêndios. Eu não sei, isso não está explícito, mas são pragas naturais, tragédias naturais, que vão marcar este mundo como forma de juízo divino. O grau da destruição, o texto diz 1/3, com a queda da saraiva e do fogo, 1/3 das árvores, de toda a erva verde, 1/3 é o que? A ideia é que teremos um considerável número de tragédias naturais, e quando a ênfase é colocada na flora, vida vegetal, ela lembra o cavalo preto. Lembra quando João vê o terceiro selo, ou quarto, e vê um cavalo preto, com a balança na mão? É o cavalo da fome, da carestia. Ou seja, quando a erva verde é afetada, o Senhor está dizendo que punirá essa terra, com inflação, com escassez de alimento, com falta de produto nas gôndolas do supermercado, com abalos sísmicos, com chuva de fogo, com relâmpagos e raios, mortes, acidentes, inundações, afogamentos, deslizamento, calor. Essa é a ideia. E o sangue, morte. O Elton, ele vai ganhar muito dinheiro, coitado. Eu fico imaginando, ele é dono de funerária, como é que ele ora para Deus abençoar? Senhor, me abençoa. Aí o Senhor, você quer dizer que para eu matar mais gente? Não, porque não tem jeito de eu te abençoar te dando vivos. Para te abençoar eu tenho que te dar mortos. Como é que ele ora, será? Senhor, está fraco esse mês. Ai, meu filho, eu estou tendo misericórdia. Deve ser muito engraçado. Eu não sei como é que é. Ou nem hora, faz de conta, Senhor, vai matando aí, Senhor, eu vou pegando. Vai ser um tempo onde o Elton vai ficar muito rico. Enquanto todo mundo passa fome, vai comer picanha. Prometeram aí que vai ter picanha, né? Parece. Essa é a primeira trombeta. Segunda trombeta, verso 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e como que uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Verso 9, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Veja só, a segunda trombeta atinge o mar e a vida marinha. As tragédias que atingiram a terra, atingirão também o mar. E João vê uma grande montanha ardendo em chamas, caindo no mar, na água salgada. O que será que João viu? Talvez um meteoro? Corpos celestes? Não sei, talvez os corpos celestes abalados, tempestades de meteoritos no mar que vão danificar, e a queda dessa montanha em chamas vai matar 1/3 dos animais, da vida marinha. Peixes morrerão, a fonte alimentar marinha será escassa. Também aponta para uma praga, a praga do rio Nilo, que se tornou em sangue. As embarcações serão destruídas, ou seja, o tráfico marinho vai ser comprometido. A ideia aqui vai ter colapso econômico, porque o tráfico marinho ele é imprescindível para a economia mundial. Aqui vai ser destruída, não sei se placas tectônicas, se um meteoro caindo, se terremotos, mas vai haver uma convulsão nos oceanos, que vai morrer a vida marinha e as embarcações vão ser devastadas. É outra menção da praga do rio Nilo, porque o texto diz que, e morreu terça parte da criação e de vida, e foi destruída embarcações. Embarcações não estão no mar sozinhas. A tripulação, haverá mortes, pessoas mortas também. Deus está enviando o seu juízo sobre a terra. Colapso econômico, fome, escassez de comida, desastres naturais incontroláveis, tufões, ciclones, furacões,
E agora, corpos celestes caindo do céu, ou terremotos, também vão trazer morte. Terceira trombeta, verso 10. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. Verso 11, o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. A segunda trombeta fere águas salgadas, a terceira trombeta atinge a água doce. É o contrário de Êxodo, que Deus tornou as águas amargas em doce, usou de misericórdia com Israel. Aqui torna as doces amargas, usando de juízo com esse povo. O juízo aqui vem em forma de escassez de água potável. Deus vai tirar aquilo que é elementar para a sobrevivência. Ninguém vive sem água. Já se fala que daqui a alguns anos vai faltar água no mundo. Se parece que na primeira trombeta os homens vão morrer de fome, vão sofrer com carestia, com fome. Na terceira trombeta, os homens morrerão de sede. Porque o verso 11, parte B, e muitos dos homens morrerão por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Imagina quando os rios pararem de dar, ou as fontes pararem de produzir água doce, água potável. Onde encontraremos água para 8 bilhões de pessoas? Isso também aponta para outra praga no Nilo, ou para uma outra praga do Egito. O Nilo se tornando em sangue. O que ele fez? Tornou a água também impotável, imprópria para consumo. Muita gente morreu de sede quando o rio Nilo se tornou em sangue. Não podia ser bebida, causando sede no Egito. E é a mesma causa dos mares. Nos mares, João vê uma montanha ardendo, caindo. Nos rios, ele vê uma estrela que vem do céu. O que é essa estrela? Não sei. Pode ser a mesma coisa. Um meteorito, lava vulcânica. O fato é que Deus usa águas doces como instrumentos de juízo sobre os ímpios. E o texto diz, foi lançado do céu, que significa, Deus é quem está enviando, Deus é quem está matando de fome, Deus é quem está mandando os meteoros, Deus é quem está julgando. Quando os especialistas, os cientistas vão estudar as tragédias naturais, eles chegam nas conclusões, nas mais diversas, mas nenhum deles chega na conclusão, isso é juízo de Deus, isso é Deus punindo a terra. É Deus punindo. Será que quando a gente vê essas tragédias, Petrópolis, quando a gente vê tufões, tsunamis, furacões, é tudo causa e efeito? Ou é Deus sacudindo esse mundo e punindo essa terra? Quarta e última trombeta, verso 12. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto dia como também noite. Primeira trombeta, sobre a flora, sobre a erva verde, sobre a terra. Segunda trombeta, sobre o mar, água salgada, vida marítima. Terceira trombeta, água doce, sobre os rios. Quarta trombeta, ela afeta os astros celestes e as estrelas do céu. Deus vai ferir o sol, vai ferir a lua, vai ferir as estrelas, de modo que o termo diz que parte do dia se tornará escuro. Talvez o fim vai ser tomado por eclipses lunares, uma escuridão cobrindo a terra. Talvez, não sei, os especialistas dizem, pode ser que uma guerra irrompa e as fumaças e a tragédia das explosões enegreça parte dos dias. Pode ser isso. Por exemplo, se você tirar uma bomba nuclear em Franca, uma parte do dia vai ficar escuro, vai fazer aquele cogumelo, fumaça, cinzas,
gente sendo pulverizada, escuridão, e aquelas cinzas cobrirão todo o céu. Hiroshima, Nagasaki ficou escuro. Deus vai enviar os juízos, guerras nucleares, guerras em fronteiras, guerras entre superpotências. Os efeitos do juízo serão sentidos durante o dia e durante a noite, ou seja, a lua não vai clarear a noite, nem o sol vai clarear parte do dia. Esses juízos estão acontecendo da primeira até a segunda, não começaram agora, nem ainda virão, eles vão se intensificando. Pode-se dizer que as trombetas já estão sendo tocadas, já se fala em falta de água, já se vê embarcações e animais morrendo por causa de terremotos, placas tectônicas. Já se vê desmatamento, fome em muitas partes do mundo, quase 1 bilhão de pessoas passa fome no planeta Terra, morre de fome, milhares e milhões. Tudo isso contra aqueles que perseguiram a igreja, maltrataram a igreja, blasfemaram o nome do Senhor. Deus punindo esse mundo ímpio, blasfemo. Por isso não tema o mal dos poderosos, a injustiça. Tudo isso será julgado e o Senhor não deixará escapar nenhum. Agora vamos terminar. Temos um intervalo agora. Agora temos um intervalo das 4 trombetas para as últimas 3. João vê o intervalo. Será anunciado agora as 3 últimas trombetas. O que é isso? Vocês acharam ruim? Acharam pesado? O pior ainda está por vir. Verso 13. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra por causa do restante das vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. João tem um intervalo e ele vê uma águia enorme, e ela está voando tão alto que ela pode ser vista por todos que estão na terra. Por que João vê uma águia? Porque a águia é uma ave de rapina, é uma predadora, por isso ela grita ai, ai, ai. Ela está anunciando que haverá muito sangue agora, muita morte. E porque ela grita 3 vezes ai, ai é um oráculo de maldição, porque ela está dizendo, o pior ainda está por vir, porque se as primeiras 4 trombetas atingiram diretamente a natureza, as 3 últimas atingirão diretamente os homens. Elas não serão lançadas sobre o mar, sobre os peixes, sobre as plantas. As últimas 3 cairão sobre os homens, sobre os ímpios. Assim termina o capítulo 8, as 4 primeiras. As 3 últimas ficarão para o próximo culto. E eu quero encerrar dizendo, o que essas 4 trombetas nos ensinam? Escute. Primeiro, escute. Não haverá abrigo em nenhuma parte da terra para os ímpios. Todas serão tocadas. O homem não conseguirá se refugiar em parte alguma. Não há como escapar, não há como esconder, não há montanha segura, não haverá um riacho, uma região dessa terra. Segunda coisa que eu aprendo, essas 7 trombetas, é Deus chamando o homem ao arrependimento.
Quando João mostra que as tragédias estão limitadas a 1/3, não é 100%. Quando João mostra que as tragédias estão limitadas a 1/3, é para dar aos homens uma chance. É para dizer, é juízo com misericórdia, é para que você se arrependa, é para que você se volte a mim. O juízo não é pleno ainda, a esperança, se arrependa. Terceiro, o que eu aprendo aqui? As 7 trombetas mostram que com o passar do tempo, esse mundo vai se degradar mais e mais e mais, até se consumir. Eu tenho más notícias para você, viu? Você que ama o mundo, você que está planejando ter um templo de Salomão no mundo, ele vai se degradar, ele vai se corromper mais e mais, até se consumir. É o que o texto está dizendo. Ele vai se deteriorar. Essa presente era vai se desconfigurar, ela vai se dissipar. Lembra do capítulo 6? João vê o céu se recolhendo como um pergaminho. Mas vai ser uma frustração para esses crentes materialistas, mundanos, que colocam toda a sua esperança aqui. Quarto e último, para você que está aqui ou você que me ouve, tem ímpios aqui sentados, tem bodes sentados aqui, tem homens e mulheres que este capítulo foi destinado. Você beberá desses cálices amargos. Você que está sentado aqui, você que me ouve aí, é só um religioso, não se converteu, é mentira, não há frutos na sua vida. Seu coração ama mais esse mundo e não a Deus. Há uma quarta lição para você, e apesar do meu jeito enérgico, ela é uma lição de misericórdia, mas ela é para você que vem aqui por mero formalismo e que vive a sua vida do jeito que você quer. Deus não é trouxa e não é idiota, Ele sabe o que você faz fora dessa igreja, e não pense você que Ele aprova isso, é só você que aprova. Qual é o quarto princípio? A esperança para você é Cristo. Não tem como se refugiar nesse mundo, não há esperança nesses governos, não há esperança na terra, não há esperança. A sua única esperança, Cristo. Sua única esperança é o Evangelho, sua única esperança, a vida eterna, pois Jesus diz: não tem mais quem mata o corpo. As trombetas vão matar o corpo, as taças vão matar o corpo, os governos totalitários vão matar o corpo. A única saída é salvar a alma. Não tem mais as trombetas, não tem mais as taças, não tem mais os meteoros, o absinto. Tem mais antes aquele que tem poder de mandar para o inferno tanto o corpo quanto a alma, Cristo. Você quer sair daqui essa noite com Ele ou sem Ele? Você quer continuar mentindo, enganando? Mas você não está mentindo para os outros, não. Eu não estou dizendo que você mente para a tua mulher, para o teu pastor. Você mente para você mesmo. Você vai esperar a primeira trombeta tocar? Você vai esperar o primeiro dedo do pé de bronze do cordeiro esmagar você como uma uva? Você vai esperar? Você acha que a eternidade vale esse pecado de pornografia? Então fique com ele. Você acha mesmo que essa meia dúzia de reais, esse vil e pútrido dinheiro, vale a tua alma? Então fique com ele. Você acha mesmo? Você prefere ficar aqui debaixo dessas trombetas do que estar diante do trono com os 24 anciãos clamando: santo, santo, santo? Então fique aqui, pois você é daqui, e aqui você tem que ficar, porque quem é do céu ama o céu, quer o céu e para o céu irá. Quem é da terra ama a terra e na terra ficará. Como eu reverto isso? Olhe para a cruz, está lá.
qualquer um, o pior assassino, o pior facínora, pode ser salvo hoje, agora. Nenhuma dessa trombeta foi tocada plenamente, nenhuma taça foi derramada, o céu ainda não se enrolou, os montes de outeiros não caíram. Vá até a cruz, vá até o Gólgota, veja a haste de madeira, veja o cordeiro lá pregado, vá aos pés e confesse seus pecados, e saia de lá com a vida eterna. Vá até lá, está escancarado, os braços abertos, diga: eu pequei, me salva, me salva, me salva. Ele jamais negará um pedido feito dessa forma. Vá até lá. Hoje é um culto especial. Nossa nação está passando por uma transição histórica, e dependendo do seu resultado, todo o país sofrerá. Eu não sei o que será de nós, do culto, da igreja, da sua vida. Eu tenho uma pregação amanhã em São Paulo. O caso é tão grave que eu vou viajar hoje, depois desse culto, temendo não chegar lá amanhã, porque eu não sei o transtorno que vai ocorrer hoje. Ou seja, situações especiais, distintas, fazem a gente tomar atitudes especiais e distintas. Você está diante de uma atitude especial. Se renda, jogue esses ídolos fora, jogue o pecado fora, corra para Cristo. Naquele dia, quando eu estiver diante de Deus, e você não estiver do lado de cá, dos salvos, e estiver do lado de lá, eu vou ter poder dizer para você: eu te alertei, eu te disse, eu te falei, eu instei, eu roguei, eu clamei, mas você não me deu ouvidos. Agora vá para aquele lugar destinado para aqueles que não amaram o Senhor. Vá para lá. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça agora. Feche eles bem fechado. Esqueça do horário, esqueça de quem está do teu lado. Esqueça. Você vai tratar da sua alma agora. Só a sua alma, só a sua alma, a sua alma vai abrir esse coração, abre tudo, mostra tudo, confessa tudo, fala: Deus, eu prefiro morrer a sair daqui sem a salvação, sem o perdão. Conserte a tua vida, não é para orar para o irmão da esquerda, é você mesmo, não é a esposa, é você mesmo. Não é o marido, filho, do filho, do filho, do filho, do filho, do filho, do filho.